Olá a todos, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Estevam. Eu sou o criador aqui do grupo Hebraicamente. E, primeiramente, espero que vocês estejam gostando dos materiais, que estejam sendo úteis para vocês. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E, bom, hoje nós teríamos uma aula às 9 horas. Tínhamos 7 inscritos, mas talvez tenham se confundido com o horário ou com o dia. Então, por isso, eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco sobre o tema que eu ia tratar nesta aula. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o alfabeto hebraico, começando com algumas letras específicas. Eu não vou tratar aqui das letras em ordem alfabética, mas sim em uma ordem em que, aprendendo essas letras, a gente já seja capaz de criar algumas frases, de fazer algumas perguntas, por exemplo. Então, a gente vai começar hoje com as letras Aleph, Tav, Rei, Nun e Mem. Mas antes de entrar nas letras em si, eu gostaria de falar um pouco sobre o alfabeto hebraico em si, algumas considerações sobre esse alfabeto. Uma delas é que o alfabeto hebraico ele tem algumas características diferentes da nossa. Talvez vocês já tenham visto as letras em hebraico. E eu digo não apenas em relação à forma delas, mas até mesmo em relação à lógica de seu tipo de alfabeto. O alfabeto hebraico ele faz parte de um grupo de sistemas de escrita chamado Abjad. O Abjad é um alfabeto consonantal, ou seja, é um alfabeto em que as vogais não aparecem, somente as consoantes. Então, além dessas diferenças que nós temos em relação à, à forma das letras ou à lógica do idioma, a lógica do alfabeto, nós temos também a questão da orientação, porque o alfabeto é escrito da direita para a esquerda, ao contrário do que a gente tem nas línguas que a gente conhece, no português, por exemplo, no espanhol, no inglês. E, além disso, também nós temos sinais que indicam a pronúncia dessas palavras em hebraico. Porque, como nós não temos as vogais escritas, é difícil saber qual vogal colocar naquela determinada palavra. Para isso, no começo, principalmente, nós temos o que nós chamamos de nikud, em hebraico, que são sinais que são colocados ao lado ou abaixo das letras para indicar as vogais que vão ser pronunciadas junto com essas consoantes. Vale lembrar que esses símbolos não são utilizados no cotidiano, eles servem apenas para quem estuda hebraico, seja uma criança, seja um estrangeiro que está estudando o idioma. E por último, o alfabeto hebraico tem 22 letras, algumas delas têm sons parecidos ou o mesmo som, e a gente vai ver também em que contexto usar cada uma dessas letras. Hoje nós vamos nos focar em 5 letras que eu falei anteriormente: Aleph, Tav, Rei, Nun e Mem. E, bom, vamos começar. A nossa primeira letra é a letra Aleph, que também é a primeira letra do alfabeto hebraico. E, bom, aqui nós temos à esquerda a letra quadrática, que a gente chama de quadrática, que é a letra usada nos meios digitais, a letra, por exemplo, que vai ser usada na televisão, nos jornais, em sites. E essa aqui embaixo é a letra cursiva. Então, no hebraico, a gente tem essa diferença de letras quadráticas, que seria como a nossa letra de forma, e a letra cursiva, que é a letra de mão. Diferente do que ocorre no português, em que a gente tem a escolha de usar uma ou outra, no hebraico isso não acontece. Então, a gente sempre usa a letra cursiva, que é essa que está aqui à direita. Bom, essa letra ela não tem um som próprio, ou seja, ela não tem uma pronúncia se ela não tiver acompanhada, se ela não for acompanhada por uma vogal. Então, ela funciona como a nossa letra H em português. Ela não tem som, por exemplo, a palavra hospital. A gente só ouve a letra O. A gente não tem um RO, por exemplo. Então, a letra Aleph funciona da mesma forma. Ela não tem um som se ela não for acompanhada por uma vogal. Aqui ao lado, nós temos as nossas vogais. Como eu disse, elas são símbolos que são colocados ou ao lado
ou abaixo das letras. Aqui no caso, com a letra Aleph, nós temos essas vogais. Essas primeiras são as vogais que formam a letra A. Então, essa letra aqui não tem nenhum som sem vogal, mas o som de A vai ser sempre A. Aqui embaixo nós temos esses dois símbolos, são usados como letra E. Então, se tiver qualquer consoante aqui em cima e embaixo tiver esse símbolo ou esse símbolo, a gente vai ter o som da consoante mais o som de E. Nesse caso, Aleph não tem nenhum som, então a gente vai ter somente o som de E. Aqui embaixo nós temos os símbolos usados para I. Aqui também abaixo, som de O. E, por último, som de U. Então, a gente tem dois símbolos para cada vogal. Isso vem de um tempo mais antigo em que se usava, em que havia essa diferença mais clara entre vogal curta e vogal longa, mas essa diferença praticamente já não existe. Então, por isso que eu falo desses dois sons de uma forma mais geral. E, por exemplo, esse seria o som breve e esse seria o som longo. Mas essa diferença já não é mais tão perceptível. Nossa segunda letra é a letra Tav. Bom, ela é a última letra do alfabeto e ela possui o som de T. E essa letra também é usada quando a gente tem terminações femininas, tanto de nomes como substantivos, adjetivos, verbos. Então, geralmente quando se usa a terminação feminina, ou se usa esta letra ou a próxima letra da qual a gente vai falar. E diferente do que ocorre no português também, quando a gente tem, por exemplo, a gente fala ta, te, ti, to, tu, pelo menos em várias regiões do Brasil. No hebraico, essa pronúncia ti é incorreta. Então a gente tem que dizer ti. Ta, te, ti, to, tu. Aqui a gente tem a letra de forma, a letra quadrática, e aqui embaixo a letra cursiva, que é a nossa letra de mão. Aqui ao lado nós temos também, junto com as vogais, a letra Tav, junto com as vogais, aqui com a vogal A, então a gente vai ter Tá. Então nós vemos aqui Tá, Te, Ti, To. Este último símbolo abaixo chama Shva, e ele é usado para indicar ou uma vogal fraca, que vai ter o som de E, ou quando essa consoante vai ser muda. Então, por exemplo, então seria o som de por exemplo, a língua hebraica, em hebraico, se chama Ivrit. Ivrit. Esse som de t no final é o som desse símbolo. Se chama Shva. Geralmente todas as palavras que têm consoante no final, elas vão ter esse símbolo. Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu estudo, ani lomed, esse d sem uma vogal, vai ter uma shva. E a mesma coisa com a letra tav. Então, por exemplo, a palavra ivrit, que seria hebraico, em hebraico, a gente diz ivrit, não ivriti, e também não ivrite, que é o erro que muitos brasileiros fazem quando estudam essa letra. A próxima letra é a letra Rei. Ela é a quinta letra do alfabeto e possui um som semelhante ao do nosso R no começo de uma palavra. Então, R. No entanto, esse som também não é tão usado e ela acaba funcionando como a letra Aleph, sem nenhuma pronúncia sem vogais. Então, por exemplo, eu posso dizer a palavra montanha em hebraico é har, har. Mas eu também posso dizer ar, sem esse som de no começo. Bom,
Outra função importante dessa letra é que ela, sempre quando a gente tem palavras que terminam com vogais, essa letra é usada depois dessa vogal. Eu vou dar alguns exemplos. E aqui nós temos a rei cursiva. E aqui ao lado nós temos os exemplos que eu vou citar. Aqui a gente já pode formar algumas palavras só com essas 3 letras que a gente viu. Uma delas é a palavra atá. Atá. Bom, a palavra atá significa você, no masculino. Em hebraico há uma diferença entre masculino e feminino nos pronomes também. Então, se eu falo você para um homem ou para uma mulher, tem diferença. Para um homem, eu vou dizer atá. E aqui nós temos o som de A, né? Atá. Aqui são usados os 2 símbolos da letra A. E logo após a gente tem a letra rei. Por quê? Porque aqui a gente terminou com uma vogal, atá. A gente termina com a vogal A. Então, após essa vogal, a gente precisa da letra rei para fechar essa palavra. Aqui abaixo nós temos a palavra at, não ati e nem ati, at, que é a palavra você para uma mulher. Então, atá, masculino, at, feminino. Nesse caso, a gente tem uma tav com shva, né? At. Aqui ao lado nós temos a palavra hu, que significa ele. Hu, eu posso dizer hu ou simplesmente u. U. E a palavra he ou i, que significa ela. Aqui vale lembrar o sentido da leitura, que é da direita para a esquerda. Então a gente vai falar a, tá. At. Hu, he. Nossa próxima letra é a letra Nun. Ela é a 14ª letra do alfabeto em hebraico e ela tem o som de N. Ela entra no grupo de letras que tem uma escrita diferente dependendo da posição dela na palavra. Então aqui nós temos a Nun usada no começo ou no meio da palavra, e aqui ao lado nós temos a Nun usada no final da palavra. É importante notar que, por exemplo, aqui na cursiva, ela tem uma forma bem semelhante. Na verdade, isso depende da fonte, mas ela não muda tanto. E a nun cursiva, no final da palavra, ela é um risco mesmo, que passa da linha. É importante isso porque tem outras letras que são semelhantes, mas que não passam da linha. Então é importante sempre, quando for fazer a nun, passar da linha de escrita. Uma letra, quando ela tem uma forma diferente, no final ela é chamada de sofit. Então, nesse caso, a gente tem uma nun sofit. Neste caso, cursiva. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui acima nós temos uma revisão das letras que a gente viu anteriormente. E aqui nós temos alguns exemplos com a letra nun. Então, nós temos, por exemplo, a palavra ani. Ani. Vejam que aqui tem um símbolo de A, sim, o Aleph com o símbolo de A. A nun com o símbolo de I. Ani. Ani. Ani significa eu em hebraico. E pode ser usado tanto para masculino como para feminino. A seguir nós temos a palavra aten. Aten. Atenção para isso que a gente tem essa pronúncia de n. A língua ela sobe. N. Nun. Aten. A língua ela sobe no final. Então, aten. Então, aten, que significa vocês, em feminino. Então, como a gente viu, tem diferença entre masculino e feminino em hebraico, quando a gente fala dos pronomes, né? Eu, tu, ele, ela. Então, quando a gente vai falar vocês ou vós, a gente usa 2 pronomes diferentes.
um para o masculino e outro para o feminino. E o pronome para o feminino é aten. A seguir nós temos en, a gente pode dizer ou hen ou en, que é elas em hebraico, e um nome, Ana. Ana. Nossa última letra de hoje é a letra Mem, e ela é a 13ª do alfabeto hebraico, e ela tem um som de M. Ela também tem uma forma final, dependendo... ela também tem uma forma final, que é essa forma que a gente tem aqui, e em cursiva, essa forma aqui. Vamos dizer que parece um 9 ao contrário, né? Então aqui nós temos a Mem Sofit. Mem Sofit. Uma coisa que é importante também em relação a essa letra, quando a gente pronuncia ela no final de uma palavra, é que a gente sempre tem que fechar a boca. Então, por exemplo, mem, mem, não é men e nem men, é mem. A gente tem sempre que fechar a boca para pronunciar essa letra, porque senão quem estiver falando com a gente, se for um nativo, vai pensar que a gente está usando outra letra, vai achar que a gente está usando a letra nun, quando a gente está querendo dizer, na verdade, a letra mem. Então, mem. Bom, a gente consegue também já ver algumas letras novas. A gente já consegue também ver algumas palavras novas com essas letras que a gente viu, com a letra mem agora. Uma delas é a palavra atem, atem, que é vocês no masculino. A gente viu no slide anterior a palavra aten, o nun, que significa vocês no feminino, e agora atem, que significa vocês no masculino. Abaixo nós temos a palavra hem, hem. A palavra hem significa eles no masculino, então eles, hem. Aqui ao lado nós temos a palavra mi, mi. Mi significa quem. Então eu já posso perguntar, por exemplo, miatá, quem é você? Ou miat, quem é você, para uma mulher. E por último, a palavra ma. Ma. Ma significa o quê? Tanto para perguntas como para respostas. Ma. Ma. Aqui nós temos um diálogo bem pequeno. E uma coisa que é importante ver aqui é que não aparecem os símbolos que a gente usou anteriormente. Então, esses símbolos que são as vogais, eles não aparecem aqui nesse diálogo. Por quê? Porque geralmente essas vogais, esses símbolos que indicam as vogais, não vão aparecer nem num site, nem na televisão, em quase nenhum meio. Onde a gente vai encontrar geralmente ou no Tanakh, né, na Bíblia em hebraico, alguns outros textos, livros para crianças, por exemplo, porque eles estão aprendendo o idioma, então eles precisam desses sinais, mas além disso, quase não se encontra em nenhum lugar esses símbolos. Então aqui nós temos esse pequeno diálogo. A gente sempre pode voltar e ver como se pronuncia as palavras, né? Por exemplo, a palavra mi, que aparece aqui. Mi. A gente tem ela aqui em cima e a gente sabe que é mi porque a gente tem a letra mem e o símbolo de i. Claro que no começo é difícil de lembrar, os símbolos são semelhantes, então é sempre bom fazer uma revisão, voltar para o primeiro slide e ver como se pronuncia cada vogal. Todo esse conteúdo que eu estou apresentando já está no grupo Hebraicamente. Se você ainda não está nesse grupo, você pode aderir. E então a gente tem aqui at, a palavra at, sim, que a gente viu nos slides anteriores, aqui, at, at, e então ela responde ani, ana, miatá, ani, tom.
Bom, por hoje é só. Eu espero que essa aula seja útil para vocês que estão começando a aprender o hebraico, que ainda não são alfabetizados. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários ou qualquer sugestão também. E é isso. Leitraot. Até a próxima.